Qual o motivo de tanta maldade? Pois o Fantástico investigou a fundo esse caso que aconteceu na Bahia e que comoveu o país. O repórter Eduardo Faustini, nosso enviado especial à região, entrevistou na cadeia o padrasto do bebê. O homem, segundo a polícia, confessou ter sido autor do crime. Sem demonstrar emoção, o ex-ajudante de pedreiro de 30 anos, Roberto Carlos Magalhães, dá detalhes do que fazia para imobilizar o menino de 2 anos, enteado dele. Com vinho e água. Colocava um pouquinho de vinho mais forte e colocava água. E dava o menino, me bebia e desmaiava. Aí colocava as agulhas. Quantas vezes por semana você fazia isso? 2, 3 vezes. Durante quanto tempo? Foi um mês. Agora ele não esconde o que fez, mas não foi sempre assim. Quando falou pela primeira vez à polícia... Ele mentiu o tempo todo. Um dia depois de ter jurado inocência para a escrivã, Roberto Carlos sumiu. Até que na quarta-feira passada, graças a uma denúncia anônima, foi descoberto pelo delegado Helder Santana, no hospital onde o bebê estava internado. Estas imagens foram feitas no momento da captura. Você sabe, quem foi que introduziu essas amigas na criança? Não sei falar, não. Você sabe? Sei não. A criança foi trazida pela mãe ao hospital Ibotirama, no oeste baiano, no dia 9 de dezembro. Chorava muito. Sem um diagnóstico evidente, os médicos pediram uma radiografia. Nossa equipe aqui ficou toda surpresa, tanto que a gente pediu para repetir, pensando que era um problema do nosso raio-x, e ninguém pensava que uma criança de 2 anos pudesse engolir a agulha, ou então que alguém tivesse a capacidade de fazer isso em uma criança de 2 anos. As imagens não deixavam dúvidas. O corpo da criança tinha sido perfurado por 31 agulhas de costura. Mas como elas foram parar ali? O padrasto Roberto Carlos confessou a violência. Segundo a polícia, disse que era tudo um ritual e que 2 mulheres o ajudaram. Uma delas é Maria dos Anjos Nascimento, de 56 anos. A polícia, ela disse que faz trabalhos religiosos. A outra é a lavradora Angelina dos Santos. Roberto diz que é amante dela. Nunca tive nada com ele. Esta imagem mostra o momento em que Angelina e Roberto Carlos ficaram frente a frente na delegacia. Eu tenho prova na rua toda, como ele lá em casa, ele não faz. As 2 estão presas temporariamente, negam participação e dizem que a acusação de Roberto Carlos é absurda. Mesmo uma pessoa quando está doente, mesmo criança, assim, uma pessoa vai, pede um benzamento, eu benzo, mas não para fazer mal a ninguém. Eu nunca coloquei sequer nenhum despacho no meio de rua. Por causa da revolta da população de Ibotirama, a polícia decidiu transferir Roberto Carlos da cidade. Pouco antes dele ser removido, explicou com frieza ao repórter do Fantástico, Eduardo Faustini, qual era seu objetivo: matar a criança. De onde é que você tirou essa ideia de colocar agulha nele? Mas foi ideia de louco, viu? Foi ideia de louco mesmo, de colocar essas agulhas nele. E como é que você fazia para colocar essas agulhas? Eu colocava na perna dele, eu coloquei 10 agulhas. Ele na hora, ele sentia ou ele estava totalmente dopado? Tava dopado. Qual era a tua intenção? Mas eu disse, do jeito que ia matar a criança. Porque do jeito que estava em risco de morte já, o pobre do coitado. Você queria matar? Era. Desse jeito só sendo. Por que motivo? Aí eu brigava mais a mulher, brigava direto. Passava 15, 20 dias de mal, 18. Aí começava a fazer essa palhaçada, a besta, que mata o menino. Para onde se levava a criança para poder aplicar as agulhas? Para casa de Angelina. E a participação da Bia? A Bia trabalhava com os caboclos, com o Jorinchal, para poder fazer isso. Quem preparava esse vinho para dopar o garoto? Era a Bia. Era a Bia que fazia isso. Você tem certeza absoluta? Absoluta. Era a Bia. Você tem ideia do que você fez com essa criança? O sofrimento dessa criança? O sofrimento brabo que ele tem. Brabo mesmo. Mas você matando o garoto, era para atingir a mãe do menino? Era. Por que isso? Era para atingir a mãe do menino. A Angelina via você? Ela participava disso? Participava. Qual era a participação dela? Ela ficava de junto, assim, seguro no menino, para poder colocar as agulhas. E você achava que colocando as agulhas, o que ia acontecer?
As agulhas iam caminhar no corpo dele. Para quê? Aí ia matar o menino. Era uma maneira de matar e ninguém descobria isso? Era. Você achava que ninguém ia descobrir essas agulhas no corpo dele? Certeza. Só que eu tô arrependido tão grande. Ele chorava? Ele não tinha medo de você quando ele viu o garoto? Ele corria. Hein? Ele corria. Quando ele tava no braço da mãe, não queria vir pra ele de jeito nenhum. Começava a chorar. Ele? Sim, começava a chorar. E quando ele acordava, ele chorava, sentia dores? Eu chorava. Eu trazia cá pra casa, depois levava pro hospital. E o que você falava pro médico? Ele tava chorando, depois começava a vomitar. Aí o médico passava o soro e trazia pra casa, depois andava arruinado de novo. O padrasto Roberto Carlos vivia com a mãe do menino havia 6 meses. Além da criança que foi agredida, ela tem 2 filhos com outro homem. Na casa onde a família vivia, a avó materna sofre à espera de notícias. Era ela quem cuidava da criança. É filho meu de pegação e vó e neto. 2 partes que eu tenho no menino. É o menino que eu quero mais bem, eu quero bem tudo, mas esse é mais. Transferida no dia 17 para Salvador, a 650 quilômetros de Ibotirama, a criança passou por uma cirurgia de 5 horas. 4 agulhas, 2 no pulmão e 2 no coração, foram extraídas. Eram as mais perigosas. Mais 2 cirurgias ainda devem ser feitas para a retirada total das agulhas. Não tô chorando, não. A mamãe aqui, ó, tá vendo? E vamos agora ao vivo a Salvador conversar com o repórter Mauro Anchieta. Boa noite. Mauro, qual a situação do garoto? Ele deve passar por uma nova cirurgia na próxima semana, é isso? Boa noite, Zeca. Olha, o menino se recupera bem na UTI pediátrica. Os exames revelam que o coração e o pulmão esquerdo, de onde foram retiradas 4 agulhas na última sexta-feira, estão ótimos. Ele se alimenta bem, está consciente e não tem febre. Eu estou aqui com alguns diretores do hospital. A próxima cirurgia adotou para retirar uma agulha do intestino e outra da bexiga da criança. Já tem data marcada? Ainda não. Nós consideramos que a evolução da criança foi bem favorável. Repetimos exames que também foram satisfatórios e a programação da cirurgia do abdômen será nesta semana. Muito obrigado, então, doutor. Vamos torcer para que a segunda cirurgia seja tão bem sucedida quanto a primeira. Patrícia. Vamos sim. Obrigada, Mauro, pelas suas informações. Em outro caso de criança com agulhas no corpo, aconteceu no interior do Maranhão, em São Vicente Férrea, a 300 quilômetros de São Luís. Amanhã, a polícia começa a ouvir os pais e os avós de um menino de 2 anos. Em agosto passado, a criança teve uma queda e um raio-x revelou que ela tinha 7 agulhas na barriga. 2 já foram retiradas pelos médicos. Por determinação da justiça, o menino está vivendo com os avós paternos. Mais de 25 pessoas